Olá galera que se conecta à nossa rede Interiores. Eu sou o Nicolas, professor de processo penal, e hoje preparei uma aula sobre sistemas processuais. Essa é uma matéria doutrinária, conteúdo um pouco chato de se estudar, por não ter prática, então muita gente passa por essa matéria sem a devida atenção, mas ela é importante tanto quanto as outras. Então eu vou tentar explicar aqui os principais aspectos dos sistemas processuais para vocês entenderem esses sistemas e ficar tranquilo na hora da prova. A existência dos sistemas processuais, existem três sistemas: sistema inquisitivo, sistema acusatório e o sistema misto. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo, ele tem como característica juntar todas as fases, todas as funções do processo, ou seja, acusação, defesa, julgamento. Estas funções estão na mão de apenas uma pessoa. O sistema inquisitivo tem como característica a presença do juiz inquisidor, também chamado de juiz acusador nesse sistema. Então, todas as funções do processo, acusação, defesa e julgamento, está nas mãos do juiz inquisidor. Ou seja, se as funções estão apenas no juiz inquisidor, não haverá contraditório e não haverá ampla defesa. Ausência de contraditório e ampla defesa. Então, não haverá garantias fundamentais conferidas ao acusado. E o que é o acusado nesse sistema inquisitivo? O acusado, ele não tem um papel atuante no processo. O acusado, ele é apenas um objeto de investigação. Ou seja, o acusado, ele apenas será investigado pelo juiz inquisidor. Esse juiz inquisidor, ele tem como função produzir provas da acusação, produzir provas também da defesa e ainda julgar. Ele será um objeto de investigação do processo, não será sujeito de direito. Outra característica do sistema inquisitivo é ser um procedimento escrito e sigiloso. Essas são as duas características. Já vi cair em prova perguntando somente isso. Sistema inquisitivo, quais as características? Se é escrito, sigiloso, se é oral, se tem publicidade. Então, parece bobeira, mas é importante observar. Inquisitivo é escrito e sigiloso. Uma outra característica importante é quanto às provas. Se eu já disse aqui que todas as funções estão nas mãos do juiz inquisidor, esse juiz terá a iniciativa probatória. Ou seja, o próprio juiz irá atrás do conteúdo probatório, tanto para a acusação quanto para a defesa. Não há imparcialidade do juiz no sistema inquisitivo. Visto isso, vamos passar para o sistema acusatório. O segundo sistema, o sistema acusatório. Esse sistema acusatório, ele se contrapõe ao sistema inquisitivo. Ou seja, se aqui
o acúmulo das funções nas mãos de apenas uma pessoa, no sistema acusatório haverá partes distintas do processo. Ou seja, a acusação, a defesa com paridade de armas, igualdade, e há um juiz que deverá ser imparcial. A acusação, defesa e juiz, partes distintas no processo. Se há essa característica das partes serem distintas, acusação e defesa possuírem igualdade de armas, haverá a presença do contraditório mais ampla defesa. Ou seja, nesse sistema acusatório, há garantias processuais. Essas garantias, tidas como garantias fundamentais que devem ser implementadas para que o processo seja um processo válido. O acusado deve ter à disposição contraditório e ampla defesa durante o processo. Ainda é importante observar que aqui o acusado, diferentemente do primeiro sistema, o sistema inquisitivo, o acusado passa a ser então um sujeito de direitos. Ele deixa de ser mero objeto de investigação e passa a ser um sujeito de direitos. É necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa no processo. Isso é o que diz o sistema acusatório. Ainda, a característica de oralidade e publicidade. O sistema acusatório tem como características a oralidade e a publicidade. É um processo público e não sigiloso, como o sistema inquisitivo. E outra diferença, uma diferença importantíssima entre os dois sistemas, é quanto à produção de provas. Sistema acusatório, partes distintas, juiz imparcial, ou seja, não caberá ao juiz produzir as provas, tanto para a acusação quanto para a defesa. Caberá apenas às partes ir atrás desse conteúdo probatório. Ou seja, o juiz não tem o poder de agir de ofício para a produção de provas. Ou seja, impossibilidade de atuação de ofício do juiz. O juiz deve ser imparcial, portanto não cabe ao juiz a produção de provas, cabe apenas às partes. E agora vamos ao sistema misto. Sistema misto, também denominado de sistema francês, que advém das leis napoleônicas. Na época de Napoleão, surgiu as leis que trouxeram o conteúdo do sistema misto. Ele é dividido em duas fases. Uma primeira fase do processo. Uma primeira fase é a fase instrutória. Nessa fase instrutória, remete a vocês as características do sistema inquisitivo. Ou seja, na fase instrutória, haverá ausência de contraditório e ampla defesa,
O acusado é apenas o objeto da investigação e o juiz, o próprio juiz, irá colher o conteúdo probatório. Ou seja, aqui haverá as características do sistema inquisitivo. A ausência de contraditório, o juiz com amplos poderes probatórios, na fase instrutória. Já a segunda fase é a fase de julgamento. Nessa segunda fase do processo, fase de julgamento, as características encontradas serão as características do sistema acusatório, ou seja, garantias processuais, o acusado sendo um sujeito que irá interferir no processo, ele é um sujeito de direitos, presença de contraditório e ampla defesa. Então, o sistema misto, ele divide o processo em duas fases. A primeira fase, instrutória, e a segunda fase, o julgamento, com contraditório, com ampla defesa e as demais garantias processuais. Tá certo. Eu disse aqui sobre os três sistemas processuais, mas o importante é dizer qual o sistema adotado no Brasil. Qual o sistema o ordenamento jurídico brasileiro adota. Aqui é importante observar que, na época da publicação do nosso Código de Processo Penal, houve um entendimento de que o sistema adotado seria o sistema misto. Por quê? Porque no nosso Código de Processo Penal traz primeiro um procedimento inquisitivo, um inquérito policial, e depois o processo, em que há garantias fundamentais, em que deve ser observado o contraditório, deve ser observada a ampla defesa. Então esse foi o primeiro entendimento. Mas é importante nós verificarmos a Constituição Federal de 88. Após a Constituição Federal de 88, verificou-se que o Brasil adotou, por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição, o sistema acusatório. Por que sistema acusatório neste artigo? Porque lá nós vamos verificar que foi conferida ao Ministério Público a titularidade da ação penal. Olha a característica aqui. Partes distintas. Bem determinado na Constituição. A acusação cabe ao Ministério Público. O juiz deve ser imparcial. Não cabe ao juiz acusar. Então, elimina-se a doutrina que falava que o Brasil adotou o sistema inquisitivo. Pois, pelo artigo 129, verifica-se que o Brasil adotou o sistema acusatório. Mas é importante observar o que está disposto no nosso Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal, que foi originado com origens no Código que era vigente à época na Itália, um Código fascista. Então aqui nós vamos observar características do sistema inquisitivo. O Código de Processo Penal, com certeza, deve ser lido conforme a Constituição Federal. Mas não podemos ignorá-lo. O que está disposto no Código de Processo Penal que nos remete ao sistema inquisitivo? O juiz, ele tem poderes para complementar o conteúdo probatório trazido pelas partes ao processo. Ou seja, se o juiz não vê aquele conteúdo probatório suficiente para o julgamento, ele poderá complementar, ou seja, a
iniciativa probatória do juiz. Isso está disposto no nosso Código de Processo Penal. E ainda, há a possibilidade do juiz decretar de ofício, ou seja, sem que as partes tenham provocado o juiz, ele pode decretar de ofício medidas cautelares. E ainda pode conceder também de ofício o habeas corpus. Então, nós não podemos falar que o Brasil adotou o sistema acusatório puro. Então, a doutrina expõe que o sistema previsto no ordenamento jurídico brasileiro seria o sistema acusatório, um sistema acusatório não ortodoxo. Essa é a denominação dada pela doutrina. O sistema adotado no Brasil, portanto, verificada a Constituição Federal de 88 e verificado o nosso ordenamento jurídico no Código de Processo Penal, sistema acusatório não ortodoxo. Então é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Continuem no estudo, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões de aula. Um forte abraço em cada um de vocês. Interiores, o direito além da interatividade.